Estou seguro de que Deus chamou vocês para um tempo especial para estar à frente desta denominação histórica que tem um papel fundamental na história do povo de Deus de alguns séculos para cá. E a minha oração é que Deus, de fato, inflame o coração de vocês, o meu coração, para a gente se levantar na força do Espírito Santo para fazer diferença nesse tempo em que estamos vivendo. Tempos difíceis, tempos de crise em todos os setores da sociedade, em todas as áreas da vida, mas uma crise talvez espiritual avassaladora. E eu estou certo de que quando a gente chega no nosso limite, quando a gente vê o cenário cinzento, quando a gente vê o cenário angustiante até, talvez nós estejamos aí no prelúdio de uma grande vitória, de uma grande bênção. É quando a gente chega no fim das nossas forças, que nós somos candidatos mais assim, expressivos a um grande milagre de Deus. E essa tem sido a minha oração e a minha expectativa em relação à igreja brasileira. Vocês que têm no berço da denominação metodista um avivamento tão significativo, certamente anseiam também por isso, né? A minha oração tem sido: Deus, eu não gostaria apenas de ouvir falar, eu não gostaria apenas de ler, eu não gostaria apenas de contar essa história, eu gostaria também de, na nossa geração, a gente experimentar isso. E eu tenho certeza que tem sido a oração de vocês, tem sido o clamor de vocês, ver ainda nos nossos dias um poderoso derramamento do Espírito Santo, um grande despertamento, porque quem move os corações é Deus, quem levanta a igreja na força do seu poder é Deus. Então eu queria hoje pensar um pouquinho com vocês sobre isso. E o texto que eu vou repartir de forma breve com vocês está em Isaías 44, versos 3 a 5. Texto que vocês conhecem, tenho certeza que vocês já estudaram, que vocês já pregaram, sobre o qual vocês já oraram, mas como a palavra de Deus é sempre viva, sempre atual, sempre nova, sempre oportuna, eu queria partilhar esse texto com vocês. Isaías 44, 3 a 5. É escrito o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. Por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Eu estava pregando há alguns anos na cidade de Salvador, e naquela ocasião, foi na década final, aliás no começo da década de 90, vocês se lembram que havia uma grande onda de busca de avivamento em toda a igreja evangélica brasileira. E nós estávamos naquele entusiasmo, tratando deste assunto, realizando congressos sobre esse assunto, mobilizando igrejas sobre esse assunto. E então, naquela circunstância, eu fui pregar lá em Salvador e preguei sobre avivamento. E quando eu terminei de pregar, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E aquela mulher olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta inquietante, quase que perturbadora. Ela olhou para mim e disse assim: você acredita no que você prega? Eu tomei um susto com a pergunta dela. E disse: mas é claro que eu acredito. E ela, um tanto quanto cética, disse: mas o senhor acha que ainda hoje é possível um avivamento? Que hoje ainda Deus possa despertar uma igreja, uma denominação, impactar uma nação inteira? Eu falei: mas eu acredito firmemente nisso. E ela, ainda incrédula, disse: mas o senhor pode me dar pelo menos alguma evidência disso? E eu disse: posso. E eu citei para ela uma história que vocês talvez conheçam melhor que eu. Contei para ela o que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII. Vocês se lembram disso? Como fruto do racionalismo, do iluminismo, a igreja estava morrendo na Inglaterra. De cada 6 casas em Londres, uma era um prostíbulo.
as igrejas estavam vazias. Pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Os enciclopedistas da época diziam o seguinte: a igreja da Inglaterra vai ser banida dentro de uma década, não vai ter mais cristianismo aqui. Ninguém acreditava mais que a igreja se ressurgisse das cinzas. E quando todos apostavam no fracasso irremediável da igreja, vocês bem sabem, Deus levantou um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por revivamento. Estava lá John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield. E aqueles moços se reuniam periodicamente para orar, para confessar seus pecados, para chorar diante de Deus, para pedir um tempo de restauração para a igreja, para pedir um grande avivamento espiritual. E foi exatamente num culto de vigília de 31 de dezembro de 1739, portanto já no primeiro dia de janeiro, às 3 horas da madrugada, que naquela reunião de oração, os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu com grande poder sobre eles, e eles se levantaram para pregar. As igrejas vazias se encheram de pessoas famintas de Deus. Os templos não comportaram mais esses homens e eles foram para as praças pregar. E nas ruas, nas praças, as pessoas acotovelavam, buscando um espaço para ouvir esses homens pregar. E a igreja começou a se encher de pessoas famintas de Deus. E esse avivamento varreu toda a Inglaterra, centenas de milhares de pessoas convertidas. Mais tarde, os historiadores chegaram a afirmar que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Eu creio firmemente, piamente, num poderoso revivamento dos nossos dias. O IBGE está apontando que na próxima década, talvez a igreja evangélica já chegue a 50% da população brasileira. Mas é óbvio que tantas vezes o evangelho que está crescendo não é propriamente o evangelho, como foi dito aqui agora há pouco, o evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho da ressurreição, o único evangelho, porque outro evangelho é outro evangelho, diferente do evangelho, só tem um evangelho. E nós ansiamos ardentemente ver a igreja de Deus se levantando na força, no poder do Espírito Santo para impactar a nação brasileira. O texto que nós examinamos aqui, que nós lemos aqui, traz para mim 4 verdades que eu queria partilhar. Pouse comigo os olhos novamente no verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, que é a minha bênção sobre os teus descendentes. Há 2 coisas aqui nessa promessa. Primeiro, é uma promessa segura. Porque quem está prometendo aqui não é um homem. Quem está prometendo aqui não é uma igreja. Quem está prometendo aqui não é uma denominação. Quem está prometendo aqui não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aqui é o próprio Deus, que não pode mentir. Que fala e cumpre o que diz, que faz, e ninguém pode impedir sua mão de fazer. É nessa promessa que nós nos agarramos, para aguardar um poderoso reavivamento na nossa vida, na nossa igreja, na nação brasileira. É curioso que quando a igreja é revestida com esse poder, irmãos, nada nem ninguém consegue deter os passos dessa igreja. Nada nem ninguém. Nem pobreza, nem perseguição, nem dificuldades de qualquer outra ordem. Essa igreja avança. Por exemplo, quando tentaram amedrontar, acuar, perseguir, prender, açoitar os apóstolos, a igreja continuou crescendo e cresceu mais ainda. Mais tarde, quando os imperadores romanos vieram a partir de Nero, no ano 54, a partir de 54, com perseguições crudelíssimas, e os cristãos foram queimados, crucificados, jogados às feras, passados ao fio da espada. Quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Ou seja, não dá para deter os passos da igreja, conforme foi feito um hino aqui no Brasil, na época de um grande despertamento, é obra santa. Ninguém detém. É impossível deter os passos da igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Mas a segunda coisa que esse versículo mostra é que essa promessa não é só segura, essa promessa é também abundante. Porque notem comigo o verso 3, ele usa 2 expressões aí, derramarei e fala de torrentes. Ambas as palavras trazem a ideia de coisa grande, caudalosa, abundante, profusa. Em outras palavras, Deus não dá o seu Espírito por medida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu penso que
O nosso maior problema somos nós mesmos. Perguntaram certa feita para Moody, qual é o maior problema da obra? E vocês sabem o que ele respondeu. O maior problema da obra são os obreiros. Perguntaram para ele, como é que começa o avivamento da igreja? Ele disse, acende uma fogueira no púlpito. Porque se o pastor, se o líder pegar fogo, até lenha verde começa a arder. Então notem vocês que o nosso problema, penso eu, é que nós limitamos a obra de Deus ao que nós conhecemos e ao que nós sabemos e experimentamos. Achamos que tudo quanto Deus pode e quer fazer, é o que nós já sabemos e o que nós já experimentamos. Eu vou dar um exemplo, à luz da Escritura, que está lá em Efésios 3,19. Eu não sei o que vocês imaginam sobre esse texto, mas eu penso que é a oração mais audaciosa que já foi feita por um ser humano na Terra. Não estou falando de Jesus Cristo, que ele é o próprio Filho de Deus. Mas Paulo ora ali para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Eu não pego para que você seja tomado de Deus, nem da plenitude de Deus, mas para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Bom, mas então eu tenho que fazer uma pergunta, mas quem é Deus? Só para refrescar a memória e relembrar os atributos incomunicáveis de Deus, que só Deus os tem, diríamos que Deus é existente, que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é soberano, que Deus é transcendente. Em outras palavras, que Ele é maior que tudo quanto existe. Mas então, uma outra pergunta deve ser feita: e qual é o tamanho daquilo que existe? Se você perguntar para um astrônomo, ele vai dizer, eu não sei. Quando ele diz eu não sei, ele não está confessando a ignorância absoluta. Ele está dizendo que nenhum ser humano, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de fazer uma afirmação categórica sobre isso. O que eles já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Mas o seu Deus é transcendente. Ele é maior que tudo isso. Amém. Numa linguagem bíblica, nem o céu dos céus pode contê-lo. Agora, Paulo está preso e orando, e está orando de joelho, diz a Bíblia. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Você aparentemente, Paulo, devia estar delirando, não é possível. Você está sendo muito ousado. Você não mediu as suas palavras. Você não avaliou o que você pediu. Você está fazendo um pedido impossível. E para que a gente não fosse tentado a pensar isso, olha o que ele diz no verso 5, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você já pediu o infinito. Porque às vezes cita esse versículo, o cara está com um dedão do pé lá, com a mão encravada, e diz, não, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ok, é mesmo. Mas ele está falando desse versículo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, depois de ter feito o pedido mais ousado que a história já pôde ouvir numa oração. Qual a conclusão que você chega? É que nós não podemos limitar o que Deus quer e pode fazer na nossa vida, na nossa igreja, por aquilo que nós já sabemos e já experimentamos. Deus tem mais para nós. Amém. Deus tem muito mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. Deixa eu ilustrar isso de outra forma. Acho que vocês conhecem muito bem essa história daquela família americana do século XIX, muito pobre, tinha 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. E o chefe dessa família morre, deixando a viúva muito pobre, com 7 filhos para criar, endividada e grávida do 8º filho. Quando o 8º filho nasce, não é o 8º, é o 8º e o 9º, porque eram gêmeos.
E as pessoas chegaram para a viúva e disseram, a senhora não tem condições de criar esses filhos, só precisa dar um pouco para alguém criar, porque senão eles vão passar fome. Ela não abriu mão dos filhos. Com 39 anos de idade, essa mulher está com o cabelo branco, de tanto trabalhar do amanhecer ao sair das estrelas para dar pão para aquelas crianças. O quinto filho dela disse um dia para ela, mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um projeto, um plano na minha vida. E foi para Boston, Massachusetts. Um tio dele conseguiu um emprego para ele numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical, o senhor Eduardo Kimball, vai lá na sapataria e leva esse menino a Cristo. Ele era um adolescente. Um dia ele está numa igreja e o pregador disse, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse, meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele pregava um dia numa igreja metodista em Chicago. E duas senhoras idosas abordaram-no na porta da igreja e disseram o seguinte, nós estamos orando pelo senhor. E ele tomou um susto, mas por quê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. E ele caminhava um dia em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com grande poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta e caiu de joelhos. E ele testemunha que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele diz que ele que dessem a ele toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Quando esse homem se levanta dos seus joelhos, nunca mais a vida dele foi a mesma. Nunca mais a história da América foi a mesma. Aquele homem era Dwight Lyman Moody, que a partir dali leva mais de 500 mil pessoas a Cristo. Deus é o mesmo, irmãos. Deus pode fazer o mesmo. Ele prometeu. E vocês se lembram que esta promessa, para e passo com a promessa de Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito, se cumpre no Pentecostes. E quando Pedro se levanta lá para pregar, e diz, esta promessa é para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você e eu cremos que o Pentecostes foi um evento único, irrepetível, como também foi o Calvário. O Espírito Santo veio para ficar para sempre com a igreja. Mas que também é verdade que esta promessa de novos derramamentos do Espírito Santo está prometido para você, para mim, para nós, para a nossa geração, para a geração póstera. Deus pode fazer, Deus prometeu fazer. A promessa é segura e a promessa é abundante. Amém. Mas há uma segunda verdade que estou nesse texto. É que o avivamento, o derramamento do Espírito, irmãos, não só é promessa de Deus, mas é necessidade da igreja. Olha de novo o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o vento, como o hálito, como o azeite, como a pomba, como o fogo. Mas aqui o Espírito Santo é simbolizado pela água. E por quê? E por quê? Eu acho que para nos ensinar algumas lições. Primeira delas, não há vida sem água. Se você pensar, obrigado, princesa, falando em água, chegou. Eu que fui criado na roça, e talvez alguns aqui tiveram a mesma experiência, podem se lembrar desse fato. Você pode ter a melhor semente, você pode ter o melhor terreno, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Mas que aplicação tem isso para a igreja? Você pode ter as melhores estruturas, você pode ter os pastores mais cultos, você pode ter os músicos de qualidade mais excelente, você pode ter os membros mais influentes na sociedade, mas sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Não tem. Se nós reunirmos todo o nosso conhecimento e toda a nossa metodologia, todo o nosso esforço, nós não somos capazes de produzir uma conversão sequer. Preciso concordar com Spurgeon quando ele disse o seguinte: é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser convertida sem a obra do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Às vezes nós estamos como o Eliseu lá cortando a árvore com o machado e de repente o machado cai, vai lá fundo do rio.
E aí tenta continuar a cortar a árvore com cabo de machado. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Ao perceber que nós precisamos do Espírito Santo. Então é uma parada estratégica. Os nossos irmãos do passado faziam isso. Quando eles percebiam que a coisa estava no piloto automático, quando eles percebiam que a coisa estava indo muito na força do braço da carne, eles paravam. Eles repensavam. E eles buscavam a Deus, até que Deus os visitava de novo. Eles encontravam um novo alento para prosseguir. Eu tive a bênção de ir à Coreia do Sul. E eu fui muito impactado na Coreia do Sul. Você estava lá comigo, não estava? Sim. Você estava lá com a gente. E nós visitamos 11 das maiores igrejas evangélicas. Inclusive visitamos a maior igreja metodista do mundo. O pastor que fundou a igreja com a sua família ainda era o pastor da igreja. A igreja tinha 82 mil membros. 82 mil membros. E nós perguntamos ao pastor da igreja, e o Pontes se lembra disso, a resposta dele: pastor, qual o segredo? Ele disse: oração. Ele disse o seguinte: no sábado eu vou para a montanha de oração da igreja e eu passo o dia todo na presença de Deus orando. No domingo de manhã eu desço direto da montanha de oração para o púlpito. Quando eu prego, sermão é o mesmo, simples, mas os corações se derretem. Os corações se derretem. Com respeito à igreja presbiteriana, eu fico imaginando, a igreja presbiteriana chegou lá na Coreia 28 anos depois que a igreja presbiteriana chegou aqui no Brasil. Chegou aqui em 1859, há 160 anos. Lá chegou 28 anos depois. Aqui, nós somando todos os presbiterianos, nós não temos 2 milhões. Lá eles são mais de 10 milhões. Mais de 10 milhões. Nenhuma igreja lá é organizada, seja de qualquer denominação, sem ter uma reunião diária de oração de madrugada. E quando eu questionei o pastor: por que vocês oram de madrugada? Isso é costume de vocês orientais? Não. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. Irmãos amados, eu estou plenamente convencido de que nós precisamos depender mais do Espírito Santo. Às vezes a gente empreende muito esforço e o resultado é pífio. É pífio. Porque nós precisamos do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Do revestimento do Espírito Santo. E aqui um ponto importante. Nessa sala aqui está representada a denominação metodista desse país. Se algo acontecer nessa sala, isso vai reverberar para todo o país. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Mas notem vocês que se a água é necessária para dar vida, tem um outro aspecto que esse texto pode nos sugerir. A água também é necessária para que mais? Para limpar, para purificar. E sabe, irmãos, vocês e eu, acho que vocês já fizeram essa pergunta, já fiz muitas vezes. Meu Deus, por que nós ainda não experimentamos um genuíno avivamento aqui no Brasil? O que está retendo essas chuvas? Por que essas torrentes não caem? Por que a terra continua seca? Talvez nós só tenhamos uma resposta para isso. É que existe algo interceptando a chegada dessas chuvas. E este obstáculo que está entre as torrentes de Deus e a terra seca chama-se pecado. E o Espírito Santo é necessário porque Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado. Em outras palavras, não haverá quebrantamento, não haverá choro pelo pecado, não haverá genuíno arrependimento nas nossas igrejas sem a ação e sem o poder do Espírito Santo de Deus. A gente pode brigar com o povo, pode exortar o povo, pode reclamar do povo, pode fazer o que quiser fazer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra. Para mim,
um dos textos mais contundentes da Bíblia está lá em Josué 7. Quando Israel, depois daquela vitória retumbante sobre Jericó, sofre uma derrota cachapante diante da pequena, inexpressiva cidade de Ai. E Josué, completamente abalado com aquela situação, cai de joelhos, ele e os anciãos de Israel. E Deus chega para eles e diz: pode ficar de pé, Josué. Tem pecado no meio do arraial. Enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. E nem podereis resistir aos vossos inimigos. Tem coisa pior que isso. Nós gostamos de recitar e ensinar o povo a recitar Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se invertermos essa pergunta, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Pelo agora. Hã? Não tem saída. Não tem saída. E é Deus que está dizendo: enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Em outras palavras, o maior problema da igreja não é o ataque do diabo, não é a fúria do diabo, não é a carranca do diabo. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos clamar com mais intensidade: Senhor, quebra a dureza do nosso coração. Porque o problema é esse, a causa do problema é essa. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque sem a obra do Espírito Santo não haverá quebrantamento, não haverá arrependimento, não haverá choro pelo pecado, não haverá limpeza da nossa alma. Então nós precisamos do Espírito Santo. É uma necessidade da igreja. Mas em terceiro lugar, irmãos, vejam vocês, é que o derramamento do Espírito, o avivamento, não só é uma promessa de Deus, não só é necessidade da igreja, mas ela precisa ser buscada pela igreja. Olha de novo comigo o verso 3. Porque derramaria água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramaria meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas coisas aqui que eu chamo a atenção. Primeiro, terra seca, e segundo, sedento. Vocês que têm percorrido o Brasil e conhecem bem o sertão brasileiro, do Nordeste brasileiro, quem conhece? Você está conhecendo bem esse sertão. 15 anos. Olha aí. 17 anos. Eu tenho tido a oportunidade de pregar já há 14 anos a consciência cristã lá em Campina Grande, na Paraíba. E é sempre um período chamado Carnaval. E algumas vezes, quando eu chego, o coração aperta, porque a terra está nua, rachada, bramando por chuva, o gado morrendo de fome e de sede. Imagine uma terra assim, rachada, clamando por chuva. Agora imagine outra cena, sedento. Eu não sei se você já passou sede num lugar que não tem água. O desespero que é. Porque a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago toca o alarme. A dor chega. Mas se você não se alimenta, a dor vai embora. E você jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Tem gente mais ousada, jejua até mais. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você, tortura você, estiola você, massacra você, mata você. A grande pergunta é quando a igreja vai experimentar um avivamento. É quando a igreja tiver sede de Deus. Agora, quando a gente passa para olhar o que está acontecendo na igreja evangélica brasileira, nós temos, hoje, irmãos, penso eu, 3 problemas. 3 problemas na igreja evangélica brasileira. O primeiro deles é o flerte com o liberalismo. É o flerte com aquilo que matou a igreja na Europa. Está matando a igreja na América. E se nós não tomarmos cuidado, vai minar a igreja no Brasil. Não há antídoto para uma igreja que subscreveu o liberalismo. Uma igreja que subscreve o liberalismo, ela assina o seu atestado de óbito. Não tem saída. Não tem alternativa. Não tem outro jeito. Segundo, sincretismo religioso. Você vê templos, sobretudo em São Paulo, né? Imensos, lotados, multidões. Mas você não tem evangelho ali.
Quem está pregando? Prosperidade aqui, sal grosso acolá, a toalha suada no outro canto. E o povo está completamente rendido ao misticismo, ao sincretismo religioso. Terceiro, nós enfrentamos no Brasil, irmãos, o sério problema da chamada ortodoxia morta. Mantenha a ortodoxia. A doutrina está boa, está saudável, mas está seca igual um poste. Está árido igual um deserto. Não tem vida. Não tem brilho nos olhos. Não tem coração aquecido. Não tem entusiasmo. Não tem vibração com as coisas de Deus. Como é que resolve isso? E aí o texto está dizendo que nós devíamos, em relação ao Espírito Santo, ter a mesma postura que uma pessoa sedenta tem, ansiando ardentemente por um copo d'água. Do mesmo jeito que se a terra pudesse falar, a terra rachada do sertão nordestino, quero chuva. Hoje as pessoas estão correndo atrás de bênçãos, de prosperidade, de coisas, de reconhecimento, de sucesso. Hoje nós estamos vendo tudo prosperar, mas o verdadeiro evangelho que foi dito aqui parece que perdeu o encanto para tanta gente. E nós não podemos ser seduzidos por essas vozes, nós não somos pragmáticos. Vamos seguir aqui lá, porque aqui atrás lá está dando certo. Vamos pregar aquele tipo de mensagem lá, porque ali o povo quer ir, ali o povo vai, ali o povo gosta. Como há poucos dias, essa semana eu estava vindo lá num congresso da PEC, e um grupo de irmãos da Igreja Batista me levou, contando uma igreja que está surgindo em São Caetano, e que o camarada, assim, está atraindo muita gente. E o cara diz o seguinte: quando eu me comparo com Deus em relação à sua santidade, à sua justiça, eu não sinto nada inferior a Deus. Uma loucura dessa. O cara fala uma doideira dessa. E o povo gosta, o povo aplaude. E o povo gosta de ir. Então, se inventar uma maluquice, o povo vai. Mas nós não queremos inventar uma maluquice para o povo vir. Nós queremos que o verdadeiro evangelho seja restabelecido, que o nosso coração seja aquecido, que a nossa alma pegue fogo de novo, e que a gente possa ver o verdadeiro evangelho sendo levantado nessa nação, irmãos, para que haja esperança, para que haja restauração. Portanto, nunca houve, nem no registro bíblico, nem nos anais da história, qualquer avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. E vocês que são líderes e conhecem o mapa da igreja brasileira, em todas as nossas regiões, sabem disso. Nas nossas igrejas chamadas históricas. Com exceções, é claro. Mas na maioria, as reuniões de oração estão no CTI. Estão no CTI. O povo tem tempo para churrasco, o povo tem tempo para festa, o povo tem tempo para futebol, o povo tem tempo para ir no estádio, o povo tem tempo para fazer qualquer coisa. Mas o povo está ocupado demais para se ocupar com Deus. Mark Lloyd Jones diz o seguinte: antes da gente esperar uma poderosa visitação de Deus, nós precisamos cair de joelhos. Porque tudo quanto Deus faz de significativo na história, Ele faz em resposta às orações da sua igreja. Amém. Nós precisamos disso. Mas eu quero concluir. Esse texto, então, fala de 4 verdades. Primeiro argumento é promessa de Deus. Segundo é necessidade da igreja. Terceiro, ele deve ser buscado pela igreja. Mas, em último lugar, ele traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro está aí no versículo 4. Está escrito assim: e os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. É maravilhoso quando você vê Deus visitando a sua igreja. É maravilhoso quando você vê os corações se rendendo. É maravilhoso quando você vê Cristo passando e as multidões seguindo a Ele. E você e eu ansiamos muito por isso. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa está preocupada às vezes com a vida do pastor, mas as pessoas devem falar isso para você constantemente. O que cansa pastor não é o trabalho. O trabalho oxigena a alma do pastor. O que cansa a gente é o quê? É picuinha, é conflito, é ver a igreja capengando, é ver a coisa não acontecendo.
Então, nós deveríamos ardentemente desejar ver isso aqui. Os descendentes de Abraão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Em tempo de avivamento é assim que acontece. Deus pode fazer muito mais numa semana de avivamento do que ele consegue fazer num ano de trabalho, no esforço, no braço da cara. Muito mais. A gente tem, claro, na metodista, na presbiteriana e outras denominações, exemplos de igreja A, B, C ou D, que, pela bondade de Deus, a coisa está florescendo, as coisas estão acontecendo. Mas nós gostaríamos de ver isso acontecendo de uma maneira mais abrangente. Mais abrangente. Ontem eu recebi um e-mail de uma mensagem de uma igreja nossa em Londrina, batizou neste ano 1.125 pessoas num culto. Isso é oxigênio aonde, pastor? Eu me lembro de uma história até muito engraçada. Eu não sei quantos aqui tiveram o privilégio de conhecer um pastor presbiteriano, acho que você deve ter lembrado dele, Antônio Elias, lá de Antônio Elias. Acho que alguns aqui conheceram Antônio Elias. Ele era um pastor muito querido, muito simples, mas um homem muito ungido de Deus. Eu nunca vi o Antônio Elias pregar sem chorar e nunca vi o Antônio Elias pregar sem ver o auditório chorando. E ele contava um fato muito curioso, que quando ele começou o ministério dele, lá em Teófilo Otoni, Deus abençoou muito, e no final do ano, ele então recebeu 80 novos membros. Aquilo foi uma coisa assim, supra-sumo na igreja presbiteriana, ninguém conhecia aquele negócio de receber 80 novos membros, trabalho missionário, começando trabalho. E aí a conta que no final do ano, ele estava se preparando para ir para uma reunião do presbitério, dar o relatório, o pastor da igreja Assembleia de Deus, que estava lá também, que era amigo dele, o convidou para, pastor, queria que você fosse lá, vamos receber os novos membros esse ano e tal. E quantos membros vocês estão recebendo lá? Não, receber 200 novos membros. Aí ele chega no presbitério, dando o relatório, contando essa história. Aí um presbiteriano assim, que achou que era muito sabichão, reverendo, esquenta não, esse pessoal batiza de qualquer jeito. Por isso que aceita tanta gente assim. Aí ele disse assim, o problema é esse, nem de qualquer jeito eu consigo 200. Nem de qualquer jeito. Nem de qualquer jeito. Então, nós precisamos muito, amados irmãos, ver o sinal da graça de Deus. Amém. Na igreja crescendo, na igreja recebendo novas pessoas, chegando gente toda hora. Isso oxigena a alma da gente, isso oxigena a igreja. Isso traz glória para o nome de Deus. Eu tive a bênção de ir a Quacisabã. Você foi a Quacisabã? Não chegou aí. Irmãos, o que eu vi lá em Quacisabã, na África do Sul, aquele avivamento de 1966, eu nunca vi nada igual na vida. O pastor Eero passou anos pregando numa tenda com resultados pífios, até que ele foi despertado para orar por avivamento. E por que ele foi despertado a orar por avivamento? É porque ele percebeu que ele estava sem poder, foi chamado para orar para uma pessoa endemoniada, e ele não conseguiu expulsar o demônio da moça. Chamou a equipe pastoral toda, ninguém conseguiu expulsar o demônio da moça. E ele ficou envergonhado naquele lugar. Ele disse, eu vou embora. E Deus disse, você não vai embora não, você vai buscar poder. O problema não é mudar de campo, o problema é mudar de vida. Não é tirando fulano daqui, botando para lá que vai resolver o problema, não. O problema não está nem aqui nem lá, o problema está aqui dentro. E ele então começa a buscar a Deus com a sua equipe. E a chorar, e a confessar pecados. E Deus foi trazendo tudo à tona. Depois de muito tempo de oração, choro e lágrimas, Deus derramou o seu Espírito sobre eles. Numa fazenda, construíram um templo para 15 mil pessoas com 3 cultos por dia. Milagres extraordinários acontecendo, paraplégicos andando, cegos ou vendo, mortos ressuscitando. Eu, inclusive, ouvi o testemunho da regente do coral, com 17 horas no caixão, e Jesus a ressuscitou. E você pode ler essa história em 2 livros, um em português e outro em inglês. O em português é Reavivamento da África do Sul, e o em inglês mais completo, God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch.
E aí as multidões vão surgindo, vão brotando, como salgueiros junto às correntes das águas. E nós aguardamos esse tempo, amados. A gente não pode de jeito nenhum se conformar com a paralisia, com a falta de crescimento. Há poucos dias, pastor Pontes, um pastor amigo me ligou, chorando, e disse assim para mim: pastor Hernandes, a nossa denominação, eu estou falando, não é metodista nem presbiteriana, não. A nossa denominação não batizou um membro, em média, por igreja, por ano. Você já imaginou o que é isso? Isso adoece o pastor, isso cansa o pastor, isso tira o sono do pastor. Nós não podemos nos conformar com isso em nome de Jesus. Mas a segunda coisa, segundo resultado, e eu termino aqui, é que em tempos de avivamento, irmãos, os crentes se levantam para dar testemunho de Jesus Cristo. Versículo 5 diz: um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Por sobrenome tomará o nome de Israel. Por que os membros das igrejas se acovardam? Por que crente velho, de 10, 20, 30, 50 anos de vida cristã, não é capaz de atravessar a rua e falar de Jesus para o vizinho? Morar de porta a porta no apartamento e o vizinho nunca ter recebido sequer um convite para ir para a igreja. O que está acontecendo? Por que o desânimo? Por que o marasmo? Se Deus inflamar o nosso coração, irmãos, os crentes vão se levantar, adolescentes, jovens, crianças, homens, mulheres, velhos, todo mundo vai se levantar e vai dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. E essa mensagem vai sair na velocidade de um rastilho de pólvora. Irmãos, não há conversão sem que se escute o Evangelho. Eu hoje, acho que alguns de vocês sabem, eu prego muito nas Assembleias de Deus. Talvez a igreja que eu mais pregue hoje no Brasil seja a Assembleia de Deus. E a gente precisa aprender com as pessoas. Às vezes nós, crentes históricos, a gente corre o risco de ficar assim empinado, queixinho muito empinado. De achar que a gente é o lau. Eles dão um banho na gente. Um banho. Você chega na região, fui agora lá em uma cidade lá no interior do Maranhão. Mas para cada cantinho que você passava, tinha fincado um templo da Assembleia de Deus. Você chega na igreja, o irmão está lá há 10 anos, nós temos aqui 40 congregações, temos 10 mil membros, e aí nossas igrejas estão lá capengando, uma meia dúzia. Por que eles crescem? Primeiro, irmãos, porque eles pregam. Não importa se o cara é analfabeto, se é semi-analfabeto, se tem pouca cultura, se tem muita cultura, se é doutor, se não é doutor, se é isso e aquilo, não interessa. O que interessa é o seguinte: se você falar, quem semeia, colhe. Quem semeia, colhe. Não tem como colher sem semear. As nossas igrejas históricas evangelizam muitos bancos. Os bancos estão evangelizando demais. A gente prega dentro com as paredes. Então, em tempos de avivamento, amados irmãos, os crentes se levantam na força do Espírito Santo. Amém. E pregam. E aí, o resultado chega. É muito comum você escutar o seguinte: mas eu sou crente, eu não sou pastor, não sou seminarista, não sou missionário, não fiz teologia, não fiz seminário, aliás eu sou tímido, aliás eu conheço pouco. Mas não é o seu conhecimento que impacta o coração das pessoas, é o Evangelho. Deixa eu lhes dar 2 exemplos. Lá em Vitória, Pontes, pastor Pontes, tinha uma irmã nossa que veio da Assembleia de Deus para a nossa igreja, por uma questão de logística, de distância que ela estava. E o marido dela era um engenheiro da Petrobras. Ele se dizia agnóstico, às vezes até ateu, era muito culto, mergulhado em todo tipo de misticismo que você possa imaginar. E ela convidava o marido para a igreja, convidava o marido para a igreja, ele zombava dela. Aí um dia, para tirar uma casquinha da esposa, disse assim: se o seu pastor tiver coragem de vir discutir filosofia comigo, eu me disponho a falar com ele. Ela veio e me deu um recado.
Falei, pois avisa o seu marido que eu vou. E eu cheguei lá. Tive uma longa e infrutífera conversa com ele de 2 horas. Quanto mais eu argumentava, pior ficava. Pior ficava. Aí, de repente, o Espírito de Deus que fala aqui dentro, você não escuta assim audível, mas você percebe que muda a estratégia. Fala da cruz para ele. Você está falando de coisas que ele já sabe. Fala do que ele não sabe. Mudei completo. Falou, fulano, o negócio é o seguinte, Deus ama você e ele provou o amor dele por você, mandando Jesus, seu filho, para morrer na cruz pelos seus pecados. E eu comecei a falar da cruz, daqui a pouquinho as lágrimas começaram a correr. Aquele engenheiro caiu de joelhos. Tornou-se a pessoa mais doce que nós tínhamos na igreja. Ficava na porta para receber as pessoas. Não é o seu argumento, não é a sua inteligência, não é a sua metodologia de abordagem, é o poder do Evangelho. Amém. Deixa eu lhe dar um último exemplo para terminar. Eu fui, como disse para vocês, criado na roça. E fui para Campinas em 78, para o seminário, e eu acho que era o mais caipira de todos os seminaristas. Aí uma missionária americana fez amizade comigo e disse, eu vou te apresentar a cidade. Que a gente era muito pobre na época. Todos os seminaristas da nossa época eram pobres, demais. Não tinha um que tinha carro, por exemplo. Ia para o centro da cidade, ninguém pegava um ônibus, ia a pé, porque não tinha dinheiro para comprar, pagar a passagem. Não tinha mesmo. Pra você ter uma ideia, tinha uma pizzaria do lado do seminário. Eu passei 4 anos com vontade de ir na pizzaria, nunca fui. Aliás, fomos no culto, na festa de formatura. E nem era frustrado por isso também não. Não era frustrado por isso também não. Aí no primeiro ano, essa missionária, vou te apresentar Campinas. Tá bom. O primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes. Vocês conhecem a escola de cadetes de Campinas, um lugar bonito. E aí, a gente chegou no seminário, coração inflamado. Alguém já disse que calor quando chegou o seminário prega até para poste na rua. E aí eu estou lá, o primeiro cara que eu vi na minha frente foi um cadete, claro, com a metralhadora na mão, no seu posto de guarda, o nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas. E eu me aproximo dele e disse, e aí, João Miguel, você conhece Jesus, o Filho do Deus vivo? O cara faltou pouco me bater. Ele era ateu, eu não sabia. E zombou, e blasfemou, e falou um monte de impropérios comigo. Eu confesso que eu perdi o rumo de casa. Fiquei mudo, calado, sem saber o que fazer. Daqui a pouquinho, Deus me deu um pouquinho de coragem. Eu disse, João Miguel, antes de eu sair da sua presença aqui, eu preciso dizer 3 coisas para você. Primeiro, é que Deus existe. Você acredita nele ou não, ele existe assim mesmo. Não depende se acreditaria para ele existir. Segundo, é que esse Deus ama você. E esse Deus provou que ama você, mandando ao mundo o seu Filho Jesus Cristo, para morrer pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu preciso lhe dizer é que você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno e tchau. Saiu o mais rápido possível, que o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar é que no dia seguinte a missionária voltasse ao seminário. E ela voltou. Ela disse assim, Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei, o que foi? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado. Eu falei, meu Deus, será que eu fui deselegante? Será que eu não fiz uma abordagem adequada? O que está acontecendo? O cara agora vai me pegar mesmo? Quando eu chego na casa, o cara estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrar, ele se levantou, correu na minha direção, quase me tira do chão e me balançou e disse, por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele cadete caiu de joelhos. Amém. Era próximo do mês de julho, das férias. Quando eu retornei, ele ligou para mim e falou, já levei 3 colegas a Cristo. Aquele moço foi recebido na igreja evangélica, foi uma bênção, um missionário lá dentro da escola de cadetes. Quando eu saí do seminário, pedi um contato com ele. Há pouco tempo, estava pregando um congresso aqui em Águas de Lindóia, da CEPAL, e alguém se aproxima e diz assim, você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu falei, não, eu queria saber notícias dele. Ele me respondeu, está concorrendo ao generalato. Vai ser general. E outra coisa, João Miguel Corpas é pastor evangélico. É pastor da Igreja Assembleia de Deus. Na semana seguinte, estava pregando aqui em Vila Mariana. E lá estava ele com a sua esposa para me dar um abraço. Um mês depois, eu estava em Santos, jantando com a família dele. E ele me contando quantas coisas maravilhosas Deus havia feito na sua vida e na sua família.
E Deus me ensinou uma lição. Abra sua boca e eu a encherei. Amém. Não é o seu conhecimento, não é a sua expertise, não é a sua habilidade de linguagem, é o poder do Evangelho. Oh, amados, se Deus nos der graça para que os membros das nossas respectivas igrejas sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, homens, mulheres, entenderem isso é uma paixão na alma delas. Eu tenho convicção disso. Os descendentes de Abraão vão brotar como salgueiros. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe.